Senhoras e senhores, daremos continuidade a este seminário internacional comemorativo aos 15 anos da ENAMAT, passado, presente e futuro do Poder Judiciário, com então a conferência de encerramento. Convidamos para compor a mesa virtual Sua Excelência, a Senhora Ministra Dora Maria da Costa, diretora da ENAMAT, Sua Senhoria, o Senhor Eminente Professor Doutor Pedro Romano Martinez, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Para uso da palavra, neste momento, Sua Excelência, a Senhora Ministra Dora Maria da Costa, diretora da ENAMAT. Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu tenho a honra de convidar a Sua Senhoria, o senhor eminente professor, doutor Pedro Romano Martinez, para proferir a conferência de encerramento desse seminário internacional, cujo tema é Presente e Futuro do Direito do Trabalho. Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, graduado em Direito em 1982, mestrado concluído em 1989 com a tese intitulada O Subcontrato, doutorado concluído em 1994 com a tese sob o título Cumprimento defeituoso e especial na compra e venda e na empreitada. Obteve cátedra como docente em 2005 com o tema da cessação do contrato, professor catedrático com regência entre 2008 e 2020, foi presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa entre 2008 e 2014, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa entre 2015 e 2020, é presidente do Conselho da Escola da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa desde 2020, participou da alteração à legislação do trabalho, coordenando os trabalhos de revisão da legislação laboral que deram origem ao Código do Trabalho entre maio de 2002 e julho de 2003. Participou dos trabalhos de revisão do regime do contrato de seguro, coordenando a comissão que elaborou o projeto de regime jurídico do contrato de seguro, Lei do Contrato de Seguro, Decreto-Lei 72 de abril de 2008, é diretor da Revista de Direito e de Estudos Sociais e também da Revista Internacional de Direito do Trabalho, é acadêmico, correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, é presidente da direção do Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é jurisconsulto e profere pareceres em diversas áreas, especialmente em direito civil, direito comercial e direito do trabalho. É árbitro em disputas nacionais e internacionais, autor de diversos livros, eu cito apenas um como exemplo, o Direito do Trabalho, monografias e artigos. É um prazer enorme recebê-lo para esta conferência de encerramento, professor. Mas o ministro Ives está querendo cumprimentá-lo, eu passo a palavra para o ministro Ives. Professor Pedro Romano Martinez, nós queríamos agradecê-lo imensamente por ter aceito o convite da ministra Dora e da ministra Cristina para concluir com chave de ouro esse nosso seminário sobre os 15 anos da ENAMAT, da nossa escola, e, no fundo, senti um pouquinho de tristeza por o senhor não estar aqui presente fisicamente, como esteve em outros seminários, quando nós comemoramos os 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Vossa Excelência deu palestra aqui no nosso tribunal, no nosso grande auditório, ministro Arnaldo Susequinde, e também queria agradecê-lo muito por sempre nos receber na Universidade de Lisboa de forma mais acolhedora, mais aconchegante, mais carinhosa. Vossa Excelência tem laços muito fortes com a nossa Justiça do Trabalho, com o nosso tribunal e com o nosso país.
Então, eu queria deixar esse abraço fraterno para Vossa Excelência nesse começo de palestra, agradecendo esse momento de podermos, pelo menos, nos ver telepresencialmente. Fica aqui o meu abraço. Com a palavra, o professor Pedro Romano Martinez. Muito bom dia. Cumprimento a senhora Ministra Dora Costa, cumprimento Vossa Excelência e Ana Mata, que preside, agradecendo muito o convite que me foi dirigido. Fiquei particularmente honrado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho me ter convidado para proferir esta palestra e, por isso, os meus cumprimentos e agradecimentos. E uma palavra muito particular, dois, enfim, poderei dizer, amigos nestas lides do direito de trabalho, Sra. Ministra Maria Cristina Perluzzi, Sr. Ministro Ives Gandra. Temos mantido de alguns anos esta parte um profícuo relacionamento. Tenho aprendido muito nas vezes que estive no Brasil, particularmente no TST. Conheço que o papel do TST é de facto extraordinário no que respeita à produção de jurisprudência laboral e ao desenvolvimento do direito de trabalho, e por isso um cumprimento muito especial a estes dois representantes do Tribunal, que fico muito honrado de aqui estarem presentes. E ainda uma palavra ao Sr. Juiz Platão Neto, que me acompanhou nestes trajetos, até nas algumas dificuldades informáticas que inicialmente se colocaram relativamente a esta participação. Cumprimento todos os presentes e enfim, com estas dificuldades de quem está à distância e que vai conhecendo um pouco da realidade do Brasil, mas sem a proximidade de nos encontrarmos no local, que transforma um pouco a nossa percepção dos problemas, esperando, porém, que esta pandemia não nos impeça de, a curto prazo, poder nos encontrar, seja em Brasília, seja em Lisboa, que nos possamos encontrar, mas vou falar de uma coisa que é algo difícil: o presente e o futuro no direito de trabalho, particularmente o futuro, porque o futuro tem estas incertezas e, ao falar do presente e do futuro, eu diria que não se pode deixar de falar do passado, ou seja, só podemos atender ao presente e ao futuro com base no passado, porque é o passado que nos dá algumas diretrizes relativamente àquilo que poderá vir a ser o futuro no direito de trabalho. E, portanto, sem cansar muito o auditório, sem pretender fazer aqui uma exaustiva passagem histórica sobre o direito de trabalho, mas alguns pontos da história do direito de trabalho que, no fundo, me parecem marcos determinantes que acabam por condicionar, ou, na minha perspectiva, deverão condicionar aquilo que possa ser o futuro do direito de trabalho. Ainda que não seja ponto assente, é comum referir-se que a origem do direito de trabalho se encontra na questão social. Claro que antes da questão social já se trabalhava, não se passou a trabalhar a partir do século XIX, antes disso já havia trabalho assalariado, porém, os problemas do direito de trabalho, que são comuns hoje em dia, aparecem-nos, essencialmente foram desplotados pela questão social, e por isso podemos dizer que o que nós hoje debatemos, os problemas que nos são normalmente caros no direito de trabalho, foram, de facto, trazidos pela questão social e, portanto, não vou agora discutir se a origem do direito de trabalho é anterior à questão social ou não é. O que interessa é, de facto, que os problemas que nos são, diria, caros ao direito de trabalho, desde problemas da jornada de trabalho, a questões relacionadas com a proteção da saúde do trabalhador, é nesse momento que começam a ser equacionados.
É evidente que eu não vou dizer que antes do século XIX ninguém se preocupava com a saúde dos trabalhadores. Claro que havia as preocupações, mas de facto foram aquilatadas neste momento. E, para além da questão social, há um outro aspecto muito relevante que não podemos esquecer no que respeita aos pilares do direito de trabalho, que é a Organização Internacional do Trabalho. A OIT surge-nos em 1919, com o Tratado de Versalhes, que põe fim à Primeira Grande Guerra, e com um pouco mais de 100 anos, enfim, há pouco tempo comemorámos os 100 anos da OIT. De facto, é uma organização que tem uma particularidade significativa. Foi criada ainda no âmbito da Sociedade das Nações, portanto, sequencialmente à Primeira Grande Guerra, mas depois de terminada a Sociedade das Nações, a Organização Internacional do Trabalho subsiste como fênix, já não verdadeiramente nos mesmos moldes da Organização das Nações Unidas, mas surge, mantém-se, diria melhor, surge como uma entidade com particular relevo. E particular relevo e com um aspecto que também importa não esquecer, que justifica alguma pujança e alguma importância que a Organização Internacional do Trabalho conseguiu manter durante 100 anos, que é o facto de ter uma organização tripartida. Não é habitual que numa organização internacional haja simultaneamente representantes dos Estados, porque as organizações internacionais, em regra, só têm representação dos Estados, mas aqui temos representação do Estado, uma associação representativa, ou associações representativas de trabalhadores e associações representativas de empregadores. Portanto, esta estrutura tripartida cria também uma certa unidade e relativa importância para a Organização Internacional do Trabalho, que, como sabemos, produziu um número elevado de convenções, já quase 200 convenções, mais de 200 recomendações. É evidente que nem tudo são rosas. A Organização Internacional do Trabalho tem problemas significativos no âmbito do seu funcionamento, porque perante uma solução unitária global no âmbito de uma multiplicidade de países, mais de 180 países da comunidade internacional, é evidente que diferentes culturas, diferentes tradições jurídicas, diferentes tradições políticas, diferentes culturas sociais, dificilmente permitem uma uniformidade do direito de trabalho. Ora, a Organização Internacional do Trabalho pretende alguma identificação a nível internacional de aspectos fulcrais do direito de trabalho e, portanto, muitas vezes é criticada por não atender a aspectos essenciais, mas isto também se deve a esta dimensão, este aspecto global da organização, e daí podemos dizer que há alguns pilares em que a Organização Internacional do Trabalho tem conseguido impor, evidentemente, quando se diz impor, há certas partes do globo onde esta imposição é relativamente rudimentar, mas diria que há alguns aspectos relevantes com uma certa globalização. Em primeiro lugar, o combate ao trabalho infantil e ao trabalho forçado, e diria que estes dois pontos têm tido uma certa projeção internacional e por isso diria que é daqueles aspectos com que no futuro devemos continuar a contar como um dos pilares do direito de trabalho, é de não admitir o trabalho infantil e o trabalho forçado. Por outro lado, diria que como segundo pilar o associativismo sindical e empresarial, mas evidentemente com maior peso do sindical, é também um dos aspectos particularmente relevantes, a liberdade sindical, a liberdade de os trabalhadores se unirem e, através dessas associações sindicais, poderem defender as suas posições. E, em terceiro lugar, parece-me que temos que atender a um aspecto em que a Organização Internacional do Trabalho tem tido também alguma projeção, que é a da não discriminação. Determinar um princípio de igualdade, de tratamento igualitário aos trabalhadores. E, portanto, ainda que se possa dizer que é pouco para aquilo que se pretende na defesa do direito de trabalho, mas, em alguns aspectos, são marcantes e que, portanto, podemos dizer que, não se conseguindo
uma meta ideal, mas algo já foi possível obter. Ora, neste permanente combate que o direito de trabalho vai mantendo, eu diria que o principal ponto de partida é a proteção do trabalhador entendido como pessoa, como uma pessoa humana, e, portanto, daquilo, enfim, isto hoje não é politicamente correto dizer o homem, portanto, diremos antes pessoa humana, mas no fundo a ideia da proteção da pessoa, trabalhador por ser pessoa, é isso que nos interessa. Portanto, não é o trabalhador por ser produtivo, mas no fundo o trabalhador por ser a pessoa e aquilo que devemos essa justificação de proteger as pessoas. E nesse âmbito, conhecemos desde o início, desde a questão social, que há algumas preocupações com as quais, eu diria, são presentes e também deverão ser, presumo, futuras. Em primeiro lugar, a proteção ou a delimitação da jornada de trabalho. Eu diria que este é um dos aspectos que é passado, é presente e parece-me que terá que continuar a ser futuro. A ideia de mantermos uma lógica de proteção da jornada, de proteção, melhor dizendo, de limitação da jornada de trabalho. Em segundo lugar, a tutela do trabalhador em função de, ou em razão de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E relativamente a este aspecto, vemos de facto também uma evolução do direito de trabalho, uma grande preocupação da tutela do trabalhador no que respeita a estas situações, e é interessante reparar aqui num aspecto em que o direito de trabalho vai mudando, mas a perspectiva é sempre a mesma. Pensando, por exemplo, na questão dos acidentes de trabalho, verificamos que ela surge no final do século XIX na Alemanha, na maior parte dos países no princípio do século XX, por exemplo, em Portugal surge em 1913, mas inicialmente, ainda que da iniciativa do Estado, mas uma forma de proteção privada. Portanto, eram regimes privados de proteção do trabalhador por acidentes de trabalho e depois também por doenças profissionais. Houve, seguidamente, uma generalização de transformação da proteção privada em proteção pública. Eu creio que isso ocorreu no Brasil, ocorreu em quase todos os países em que estes mecanismos passaram a públicos. Portugal foi um dos poucos países, enfim, do que eu tenho presente, Portugal e a Bélgica foram daqueles poucos países em que mantiveram no regime privado a proteção dos acidentes de trabalho, e agora vemos novamente uma mudança de muitos países que começam a ter um sistema misto, público e privado, em que o mecanismo de tutela dos trabalhadores, sempre relacionado com acidentes e doenças profissionais, hoje é, muitas vezes até por opção do próprio trabalhador, privado. E, portanto, pode ser público, completado com privado ou só privado. Digamos que é aqui um mecanismo de autonomia privada. Contudo, sempre com uma particularidade, ou melhor dizendo, sempre com uma finalidade comum, tutela da pessoa por sinistros, por situações menos boas para consequências negativas. Em terceiro lugar, diria que também parece ter sido, desde o princípio do século XX, e que se mantém, que não creio que haja grandes alterações para o futuro, a proteção e a defesa da liberdade sindical. Portanto, toda a promoção de associativismo sindical, com possibilidade e dinamização de realização, de celebração de convenções coletivas, a abertura para a greve como modo também de solucionar algumas situações, eu diria que são mecanismos que o direito de trabalho são do passado, são do presente e muito possivelmente serão do futuro. Claro que, nos aspectos que depois referirei, alguns poderão ter nas perspectivas futuras menor impacto e diluía só
sem prejuízo depois o referir de novo, que vejo, por exemplo, a greve num futuro com um menor impacto do que acontece nas situações do passado ou ainda algumas do presente. Porque a greve, de facto, presumivelmente ela produzirá os seus efeitos, ou tem produzido os seus efeitos, numa estrutura laboral tradicional, em que os trabalhadores se encontram no local de trabalho, o exemplo da fábrica, em que têm contacto pessoal entre si. Relativamente a trabalhadores que têm simplesmente um contacto tecnológico com a empresa, relativamente a trabalhadores que estão distanciados fisicamente da empresa, a lógica da greve parece ser mais difícil de pôr em prática. E o mesmo se diga no que respeita ao associativismo sindical. O associativismo sindical tem tido um grande desenvolvimento pela relação pessoal de proximidade. Perante trabalhadores longínquos, trabalhadores que só se encontram como nós nos estamos a encontrar por Zoom, diria que o associativismo perde força, ou melhor dizendo, não é tão fácil de obter esta possibilidade de frente. E, portanto, sem pôr em causa que será para o futuro também um dos aspectos relevantes do direito de trabalho, mas pode não ter o impacto que nós conhecemos hoje em dia. Como quarto aspecto, tem sido também bastante defendida a questão da segurança no emprego, a manutenção dos empregos, o combate ao desemprego. Claro que, nesta perspectiva, segurança do emprego e redução significativa do desemprego, eu diria que isto é um ponto assente do passado, do presente e do futuro. Qualquer economia só pode subsistir sem um desemprego. Sem desemprego, não estou a dizer sem desempregados, mas sem que haja um número elevado de desempregados. E, portanto, a segurança no emprego, isto é, a ideia de que a maioria da população esteja empregada, seja produtiva, faz parte de qualquer lógica económica que possa pensar numa subsistência. Portanto, a segurança no emprego será sempre um ponto assente para o direito de trabalho, ainda que, muito possivelmente, as novas tecnologias levem a novas formas de segurança no emprego. E aqui que queria agora falar de um aspecto que se nota uma diferença entre a forma clássica do passado do direito de trabalho e aquilo que possa vir a ser, e que já está sendo também, o atual direito de trabalho e que possa vir a ser o futuro direito de trabalho. Nós temos um modelo laboral típico, assente no trabalho dependente, pensado inicialmente na fábrica, quando vemos aqueles filmes do século, representando situações do século XIX, da questão social, é sempre na fábrica, os problemas surgiam na fábrica. E, portanto, foi muito a fábrica que nos modelou a lógica do contrato de trabalho. E a própria fábrica e o próprio modelo tradicional do contrato de trabalho também modelaram as relações coletivas. Os sindicatos criaram-se, grande medida, nesta lógica fabril, nesta lógica de atividade numa fábrica. Daí que, sem prejuízo de alguns sindicatos dos setores do comércio terem algum relevo, mas são tradicionais em qualquer economia os sindicatos ligados às fábricas, os metalúrgicos, são de facto normalmente os sindicatos com maior peso na atividade. Claro que conhecemos hoje sindicatos de camionistas, etc., mas a tradição sindical tem a sua origem, de facto, na fábrica. E o desenvolvimento do direito de trabalho, de facto, veio nesta preocupação do tal contrato do modelo típico, com as relações coletivas nesta lógica empresarial fabril, se assim quisermos dizer, em que se pretendeu estabelecer um direito que se autonomizasse do direito civil. O direito civil era um direito essencialmente
baseado na igualdade e pretendia-se um direito que, sem pôr em causa as traves mestres do direito civil, mas viesse a permitir uma maior tutela ao trabalhador. E daí o período de ouro do direito de trabalho. O período de ouro do direito de trabalho, eu costumo dizer que decorreu entre 1919, portanto, início da OIT, e 1970. 1970 porquê? Crise petrolífera, que já vou falar. E daí que nós vemos que as grandes bases do direito de trabalho legislativas surgem neste período de ouro. A CLT no Brasil, o Código de Travail em França, claro que tudo já foi muito alterado posteriormente, a lei do contrato de trabalho em Portugal, é desse período de ouro, é nessa altura de 1919, 1970, a dinamização do direito de trabalho. Porém, surgem os desafios. Diria que 1970 foi uma viragem. Começam a surgir os desafios do direito de trabalho e, a partir de 1970, é recorrente dizer-se que o direito de trabalho está em crise. Falar-se na crise do direito de trabalho parece ser o ponto assente, porque, de facto, é um problema do dia-a-dia. Crises é aquilo com que contamos no direito de trabalho. Depois de um período de ouro de crescimento exponencial do direito de trabalho, agora são as crises. Dir-se-á que o direito de trabalho está quase inseparável das crises. E a primeira crise, eu diria que a crise que vem a despolutar todas as demais, para efeitos do direito de trabalho, nesse sentido, evidentemente, é a crise petrolífera de 1970. Claro que, dir-me-ão, bom, mas foi uma crise económica, as crises económicas são cíclicas, conhecemos crises económicas anteriores, nomeadamente a de 1929, que teve também um impacto significativo, porém não teve impacto no direito de trabalho. Ou melhor dizendo, claro que teve, porque houve falências, houve desemprego, mas não na criação, na estruturação do direito de trabalho. Mas em 1970, sim. Em 1970 temos, é evidente que depois houve outras crises, nomeadamente também já falarei da crise dos chamados subprime de 2008, mas de facto a crise petrolífera levou a várias alterações. Em primeiro lugar, uma reestruturação empresarial. As empresas reestruturaram-se. Reestruturaram-se não só por imperativos estaduais, porque o Estado, os vários Estados, os vários países, não podiam sobreviver com um número galopante de desemprego, e daí muitas das soluções que foram criadas em 1970. Já agora é interessante recordar este aspecto. Muitas vezes esquecemos. O princípio da segurança no emprego, que hoje para muitos países, particularmente na Europa, é um paradigma, um ponto assente, surgiu com a crise petrolífera. Ora, surge com a crise petrolífera porquê? Surge em 1969 em França, em 1970 na Alemanha, portanto, é a partir da crise petrolífera que começa a haver a preocupação de limitar os despedimentos. Porquê limitar os despedimentos? Evidentemente que da parte do Estado era, no fundo, uma razão de impedir um galopante desemprego. Mas a limitação do galopante desemprego, no fundo, era uma forma de defesa da economia. E, portanto, as regras de proteção do emprego surgiram com a crise de 1970 e surgiram para a proteção da economia de mercado, naquela em que nos encontramos, como forma de limitar o desemprego. Portanto, dir-se-á que proteção do trabalhador, sem dúvida, mas eu não sei se a decisão de muitos dos governos não foi mais uma preocupação económica do que a da proteção do trabalhador. Se a questão económica, como vamos ver também noutras situações, em que os aspectos económicos são sempre determinantes em muitas das soluções de direito de trabalho. Mas esta reestruturação empresarial trouxe a partir de então, uma concepção um pouco diferente de empresa, não só na sua estruturação, como inclusive relativamente àquilo que hoje
se alude a uma responsabilidade social das empresas, muito frequente até e dependente daquilo que encontramos num chamado modelo social europeu, que na Europa, da União Europeia, se impõe no âmbito empresarial. E daí aparecerem vários deveres empresariais em que muitas legislações são bastante prolixas, dizendo que o empregador tem de pagar um salário justo, determinando que o empregador tem de dar boas condições de trabalho aos trabalhadores, impondo formação profissional ao trabalhador e a cargo do empregador, portanto, imposição de formação profissional, impondo proteção de segurança, impondo regras de proteção da saúde dos trabalhadores. Enfim, encontramos, estou só a dar pequenos exemplos desta nova perspectiva da empresa que tem obrigações sociais, da empresa que tem, muitas vezes por imposição legal, deveres para com os trabalhadores. Surgem também, evidentemente, empresas pioneiras com uma maior interação e que estabelecem planos de saúde para os trabalhadores, aí na base da autonomia privada, e até aquelas que têm creches para os filhos dos trabalhadores, que organizam atividades extralaborais, que têm uma perspectiva inclusiva de tutela dos trabalhadores, mas enfim, aí já mais na base da autonomia privada. E naquele período de ouro que falei do direito de trabalho, temos também aqui um problema com o que se debate o direito de trabalho nestes momentos em que surgem crises, nomeadamente crises económicas. O direito de trabalho, como referi ainda há pouco, surgiu num determinado modelo pensado para o trabalho manual, subordinado, trabalho subordinado, essencialmente a primeira origem era o trabalho manual, mas foi-se generalizando. Foi-se generalizando e hoje tem um âmbito de aplicação, o espectro de aplicação do direito de trabalho é para uma multiplicidade de pessoas que trabalham numa variedade de tarefas. Para quem já tem mais uns anos, recordar-se-á que há umas boas dezenas de anos era até mal entendido que certas pessoas pretendessem arrogar-se como trabalhadores. Os trabalhadores, certos trabalhadores independentes. Por exemplo, um advogado, um médico, um engenheiro, sem determinado tipo de atividades, pretendia não ser trabalhador. No fundo, para dizer que era livre, era autónomo, no sentido de não dependia de ordens de outrem. Mas esta perspectiva de uma certa defesa de algumas atividades que eram inicialmente menos enquadráveis no direito de trabalho foi totalmente superada. E hoje vemos com maior normalidade que um médico, que um advogado tenham contratos de trabalho, sejam trabalhadores assalariados normalmente integrados numa estrutura empresarial, já ninguém vê isso com maus olhos. O próprio profissional acha que não fica menos independente nas suas tomadas de posição por estar integrado numa estrutura empresarial. Enfim, dir-se-á que houve aqui uma globalização na aplicação do trabalho e, por isso, hoje encontramos a aplicação do direito de trabalho ao diretor da fábrica. Há uns anos atrás, há umas dezenas de anos atrás, era impensável que o diretor estivesse sujeito às regras de direito de trabalho. O diretor mandava, portanto, se mandava, não seria trabalhador. Mas hoje encontramos um diretor que, não sendo integrado nos quadros da sociedade anónima que domina a fábrica, a empresa, ninguém levanta nenhum problema. E, portanto, muitos trabalhadores que tendencialmente seriam independentes hoje poderão ser trabalhadores dependentes. E isto criou
um problema complicado. É de aplicarmos um regime que foi pensado num determinado modelo comum para uma multiplicidade de trabalhadores que são diferentes, que não assentam na mesma lógica. Daí depois terem aparecido mecanismos diferenciados de direito de trabalho, porque as atividades não permitem integrar no regime comum. O caso mais paradigmático é o dos desportistas profissionais, já têm os seus regimes particulares de direito de trabalho, mas temos também, pelo menos em Portugal, profissionais de espetáculos, jornalistas que têm regimes diferentes de direito de trabalho, e depois aparecem-nos também uma diferença entre o trabalho no setor privado e o trabalho no setor público, como se houvesse dois tipos de trabalhadores, os privados e os públicos, que acabam por ter regimes diferentes, mas tudo isto acaba por vir desta universalização do direito de trabalho, que depois precisa de algumas adaptações, tendo em conta diversidades de situações. E as novas realidades levam-nos a que surjam, hoje cada vez com maior peso, regimes distintos como o teletrabalho, o trabalho em comissão de serviço, mecanismos de tempo de trabalho diferenciados, com isenção de tempo de trabalho, trabalho à chamada, trabalho intermitente, trabalho a tempo parcial, enfim, digamos que começamos a encontrar uma panóplia de especificidades no direito de trabalho e, portanto, aquele modelo comum deixou de ser um paradigma e agora começamos a ter cada vez mais diferenciações, cada vez mais situações complicadas. E isto torna-se ou agrava-se com as crises que nos defrontamos ultimamente. Primeiro, a crise económica do subprime, crise económica de 2008, 2012, mais ou menos, depende de país para país, mas entre 2007, alguns até chegaram quase a 2014, tivemos um problema económico a nível mundial que levou a uma multiplicidade de falências, levou a um desemprego galopante, em determinados países atingiu números recordes de despedimento, com números que chegaram, em alguns casos, superiores a 20% de desemprego. É evidente que estas taxas de desemprego, depois temos sempre que ter aqui uma leitura com algum cuidado, porque poderemos ter casos em que o desemprego está nos 20 e tal %, mas não sabemos verdadeiramente qual é a percentagem de trabalho não declarado e, portanto, isto às vezes não é muito indicativo de um número percentual alto, não é muito indicativo de um colapso económico. Portanto, mas, de todo modo, 20% de desemprego é uma situação avassaladora do ponto de vista económico e com o qual dificilmente se pode sobreviver. E daí vamos ver então quais são as respostas que o direito de trabalho deu às crises económicas. À crise económica, estamos agora a pensar nesta última de 2008, portanto a do subprime. Ora, surgiu a nível de variedíssimos países, particularmente naqueles que tinham uma legislação laboral mais conservadora, entre os quais podemos incluir o Brasil, Portugal, vários países da Europa do Sul, que tínhamos uma legislação laboral mais conservadora, mais tradicional. Qual foi a resposta da legislação? A legislação laboral, e nestes vários países, como poderia dar os exemplos do Brasil, Portugal, Espanha, França, Itália, enfim, diria que a solução foi mais ou menos equilibrada, quando aqui falam equilibrada, no sentido igual, similar, foi uma solução liberal. Liberal como, primeiro, flexibilização do tempo de trabalho.
aquilo que tinha sido um dos paradigmas iniciais, desde a questão laboral, desde a questão social da jornada de trabalho, passou a haver aqui uma forma de tentativa de flexibilização do tempo de trabalho, evidentemente sem pôr em causa diretrizes base, redução do custo de trabalho, para as empresas, nomeadamente no que respeita ao pagamento de indemnizações e de outros custos que o trabalho tem para as empresas, não estou a dizer redução dos salários, mas essencialmente de compensações, e reforço da contratação coletiva numa lógica de dar prevalência àquilo que tiver sido acordado no âmbito da contratação coletiva sobre as diretrizes da legislação laboral e, portanto, prevalecer a contratação sobre a legislação, salvo, evidentemente, aspectos essenciais e inultrapassáveis de tutela dos trabalhadores. Este foi um modelo do Fundo Monetário Internacional que, perante a crise de 2008-2012, acabou por ter grande sucesso, se assim podemos dizer, em muitos países que tinham um modelo laboral tradicional, clássico. O problema deste modelo liberal do Fundo Monetário Internacional é que não podemos fazer verdadeiramente uma apreciação do resultado, se o resultado foi positivo ou foi negativo. Há sempre quem diga, digamos que há opiniões para todas as soluções, ambas há sempre duas opiniões ou mais, mas há um problema que não nos permite fazer aqui uma total avaliação. É que, na maioria das alterações legislativas, elas não foram levadas até ao fim. O legislador, e este é um problema do direito de trabalho, pelo menos em muitos dos países com esta nossa proximidade, é de que o legislador intervém demasiadas vezes. É demasiado interventivo no direito de trabalho. E, portanto, estes modelos que foram criados essencialmente em 2010, 2011, foram sofrendo sucessivas alterações. E sucessivas alterações levou a uma insegurança jurídica indesmentível, ou seja, afinal já não havia modelo nenhum, porque aquilo que era um modelo em 2011 acabou por ser algo irreconhecível. E, portanto, a insegurança jurídica que o legislador laboral nos tem condicionado não permite apreciar se as soluções eram boas ou más. Poderiam ser boas, poderiam levar a bom caminho, não sabemos. De facto, acabamos por ter soluções que aceitaram algumas vias, poderiam ter vantagens, não sabemos se verdadeiramente temos. O que acontece é que temos esta permanente insegurança jurídica. E este acabou por ser também uma diretriz do direito de trabalho. Ou seja, o direito de trabalho, muitas vezes eu digo assim desta forma, é um direito irrequieto. Nunca consegue ter estabilidade, diferentemente de outros direitos onde vemos a estabilidade e isso acaba por ser também um fenómeno de sucesso, como olhamos para o direito comercial, como vemos no direito civil. E eu diria que a estabilidade tem uma razão de sucesso. O direito de trabalho não, é um direito particularmente instável. Nunca sabemos se a empresa ou o trabalhador, no mês que vem, poderá contar com esta solução, porque, entretanto, o Parlamento decidiu que deveria fazer-se qualquer modificação. E esta solução errática dos parlamentos e dos governos, isto não é só dos parlamentos, é dos parlamentos e dos governos, foi então, chegou ao seu auge com a crise pandémica. A crise pandémica, que foi e é, uma crise económica particularmente gravosa no âmbito do direito de trabalho, enfim,
claro que em todos os âmbitos, mas o direito de trabalho é o que nos importa, assolou praticamente todos os países com efeitos negativos nas relações laborais. Multiplicidade de falências, desemprego galopante, no fundo, o problema comum das crises económicas, só que agora temos uma resposta legislativa um pouco diferente. Qual foi a resposta legislativa? Na maior parte dos países, enfim, claro que não consigo fazer aqui um apanhado geral da maior parte dos países, mas vê-se um pouco daquilo que perpassa pelas notícias, que a resposta legislativa nos vários países e dentro de cada país tem sido uma resposta errática, ao sabor de cada dia. Cada dia a solução é diferente. Muda de dia para dia as soluções que se pretendem pôr em causa. Ou seja, algumas diretrizes. Apoio à iniciativa económica, sem dúvida que se tentou, foi um dos caminhos comuns de apoiar a iniciativa económica, particularmente daqueles setores empresariais que ficaram mais afetados por não poderem elaborar, por terem sido encerrados, por terem maiores dificuldades de trabalho. Desenvolvimento, e isto é um aspecto que vai ficar para o futuro, do trabalho remoto, do teletrabalho, do trabalho à distância. Portanto, a ideia de que o trabalho é normalmente presencial, aquele contacto pessoal de que tanto gostamos nas relações de trabalho, enfim, ter depois um momento de confraternização com os colegas, isto começa a ser algo que, pelo menos em alguns setores, poderá ser passado, na medida em que houve, em vários países, a obrigatoriedade de teletrabalho e hoje dir-se-á que muitas empresas e muitos trabalhadores adaptaram-se e passaram a gostar do teletrabalho e mantêm-se em situações de teletrabalho. Por outro lado, novamente, adaptação, reestruturação empresarial com mudanças de horários, mudanças de técnicas de funcionamento, depois determinação de encerramento de empresas com os regimes de layoff, simplificando os layoffs de forma a que os trabalhadores não ficassem tão prejudicados pelos encerramentos, mas, repito, normalmente soluções extravagantes. E soluções extravagantes que se revogavam sucessivamente. Isto olhamos em vários países, é o que tem acontecido, uma total insegurança jurídica de encontrarmos perante cada problema, aumentou o número de mortos e, portanto, é preciso legislar, e pensando que a legislação do direito de trabalho iria resolver os problemas do Covid, seriam soluções verdadeiramente erráticas. Conheço melhor, evidentemente, as portuguesas, ouvi algumas estrangeiras também estranhíssimas, que pouco depois os governos revogavam, mas de facto isto levou a uma perda de confiança dos destinatários. As pessoas hoje têm alguma desconfiança do poder legislativo. Quando me refiro ao poder legislativo, englobo também o governo, na medida em que o governo alguma produção legislativa também a tem, e portanto acabamos por estar numa situação em que, no que respeita ao direito de trabalho, a insegurança jurídica leva a uma grande desconhecimento para o futuro. E aqui que entraria no fim da minha apresentação dizendo, bom, e o futuro do direito de trabalho? Fui avançando em alguns aspectos, mas, como logo disse no início, o futuro é incerto, nunca sabemos o que poderemos contar, de facto, no final de 2019, nunca pensaríamos que nos encontrássemos em situações como estas, reunidos via Zoom. Diria que era algo quase impensável, pelo menos para a maioria de nós, mas sem prejuízo de haver uma enorme incerteza relativamente ao futuro. Eu diria que a realidade existente, aquilo com o que temos vindo a contar no âmbito do direito de trabalho, vai, sem dúvida, influir no que seja o futuro do direito de trabalho. E por isso, como já indiquei,
eu acho que dificilmente deixaremos de contar com trabalho à distância, com o desenvolvimento de mecanismos de teletrabalho. Esses estarão não para todas as atividades, mas em muitas atividades dir-se-á que vão ficar. Um outro ponto que me parece também que acabará por ser cada vez mais diferenciado é os tipos de trabalhadores. Ou seja, aquele princípio inicial do direito de trabalho, um regime comum para todos os trabalhadores, começou a entrar em crise. E hoje não me parece que seja pensável que haja um contrato de trabalho de modelo comum. Cada vez mais o princípio aponta para regimes laborais diferenciados. Cada tipo, cada atividade tenderá a ter uma realidade laboral com certas especificidades e, portanto, o direito de trabalho funcionará mais como um chapéu de princípios fundamentais, mas não com uma regulação geral de todos os aspectos, porque depois terá que haver uma multiplicidade de situações. Em terceiro lugar, eu diria que temos que ter em conta que as novas tecnologias vão mudar muito o direito de trabalho. Novas tecnologias em que, por um lado, reduzem o trabalho manual, em que a máquina substitui frequentemente o homem. E, portanto, não podemos ter aqui um combate contra a máquina, dizendo que precisamos de continuar a ter trabalhadores, empregados. Há, no fundo, o direito de trabalho pressupõe aqui uma adaptação às novas tecnologias e sabemos que a fábrica cada vez vai necessitar de menos mão de obra, porque as máquinas laboram cada vez com menos pessoas, e isto diria que, pese embora a população mundial, bem, em Portugal não é bem assim, mas em países como o Brasil vai aumentando, ainda que a população mundial vá aumentando, há que adaptarmos a esta realidade de que as máquinas terão uma capacidade fundamental. Por outro lado, também não podemos, nesta nova tecnologia, descurar que a globalização é algo que ficou para sempre. E, portanto, aquilo que hoje é feito num determinado país poderá amanhã estar a ser executado do mesmo modo na outra parte do mundo, e os meios em que se deslocam as mercadorias não podem impedir esta globalização. E, portanto, claro que há sempre mecanismos económicos, nomeadamente taxas alfandegárias, mas o direito de trabalho não pode estar a contar que as taxas alfandegárias vão continuar a defender o direito de trabalho. Portanto, diria que há sempre que pensar nestes problemas. Mas eu diria, enfim, dentro desta perspectiva e conhecendo que o futuro não é propriamente muito risonho no que respeita àquilo que foi o período de ouro do direito de trabalho, mas há um aspecto que não nos podemos nunca, não nos podemos afastar quando vamos redimensionar, repor o direito de trabalho, é que ele surgiu para a proteção do trabalhador como pessoa humana, e é sempre nesta perspectiva que devemos continuar a pensar que há uma pessoa, e essa pessoa, ainda que não a possamos manter numa determinada empresa, mas temos que ver que formas de alternativas existirão, sem, evidentemente, pensarmos que o legislador vai resolver os problemas. Os problemas não creio que sejam resolvidos pelo legislador, mas têm que ser resolvidos pela sociedade civil. Essa é que sim tem a capacidade para dinamizar e, sem pôr em causa, como disse a pessoa, tentar repor o direito de trabalho nestas situações em que vivemos hoje em dia. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção, agradeço muito, reitero o meu agradecimento pelo convite e é sempre muito honrado
que tenho estas intervenções, gostando muito de partilhar algumas ponderações com todos os meus ilustríssimos colegas do outro lado do Atlântico. Ministra Cristina, nossa presidente, por favor, faça as últimas palavras ao nosso conferencista em nome da ENAMAT. Querido professor Pedro Martinez, agradeço à ministra Dora por esta oportunidade, cumprimento o ministro Ives, que preside esta mesa de encerramento, o magistrado Platão Neto, e agradeço porque sempre é um prazer cumprimentá-lo para dizer do nosso renovado entusiasmo em vê-lo e ouvi-lo. E também para agradecer pela fiel colaboração de Vossa Excelência nas nossas atividades acadêmicas, quer sistematicamente aceitando os convites e participando de outros eventos que o Tribunal Superior do Trabalho promoveu, e agora também atendendo ao convite da nossa escola judicial. E em todas as conferências que ministrou, vem acompanhando essas alterações que têm ocorrido não só nas diversas legislações dos países integrantes da União Europeia, como também, e isto é um reflexo, né, no direito brasileiro. Então, é muito importante esta reflexão sempre atualizada que nos proporciona e, por meio delas, nós vamos buscando encontrar respostas, não é, para que o direito do trabalho e não só o direito, mas, sobretudo, o exercício, né, do próprio trabalho, que hoje, né, tem uma regulamentação maior até por meio das convenções do que da própria lei, esta é a tendência que foi aqui acentuada, e nós vamos aprendendo e renovando também as nossas práticas, ouvindo e assim nos informando sobre o que está acontecendo, né, em Portugal, o que está acontecendo na Europa. Muito obrigada. Um grande abraço. A ENAMAT agradece também o professor Martinez e vamos ao encerramento hoje, agora, do nosso seminário. E é com satisfação que chegamos ao final deste seminário em comemoração aos 15 anos da ENAMAT, que tratou do passado, do presente e do futuro do Poder Judiciário. Tivemos um dia e meio de grandes palestras com renomados professores que abordaram assuntos de enorme relevância para a nossa sociedade. Estamos encerrando agora este evento com uma palestra magnífica do professor Martinez, que tratou especificamente do presente e do futuro do direito do trabalho. Agradecemos pioradamente por essa brilhante palestra, professor. Após essa marca festiva, espero que a ENAMAT consiga produzir cada vez mais frutos na capacitação dos magistrados trabalhistas brasileiros, que são essenciais na realização da justiça social em nosso país. Somente com a constante atualização proporcionada pelas escolas judiciais, podemos ter juízes mais preparados para lidarem com as vicissitudes da sociedade que têm ocorrido na contemporaneidade. Gostaria de concluir agradecendo a participação de todos os ministros, de todos os juízes, desembargadores, os juízes, os ministros de hoje e de sempre, que acompanharam o nosso seminário durante esse período, bem como ainda a colaboração especial do juiz auxiliar Platão Neto, que é incansável no seu trabalho para que tudo saia devidamente, corretamente, trabalha sábado e domingo, servidores que aqui gostaria de nominar para prestigiar, por ordem alfabética, Adriene, Amélia, Ângela, Benhu, Cristiane, Denimar, Edmar, Elson, Gislaine, Gilson, Jonas, José Valmir, Laís, Luciana, Márcio,
Marcos Augusto, Moisés, Roberto, Rodolfo, fico grata a todos. Enfim, aos que participaram do nosso evento, desejo vê-los novamente inscritos em outros próximos eventos abertos. E aos magistrados trabalhistas, especificamente, sugiro que acompanhem a nossa programação, seja de cursos telepresenciais e dos cursos em EAD. E assim, cumprida a nossa programação, eu passo a palavra para o Platão Neto, porque ele tem um aviso a dar. Ministro Ives, só um minuto, Platão. Quer dirigir a palavra rapidamente ao nosso conferencista? Nós vamos aí abrir um minutinho. Apenas um segundinho para parabenizar o professor Pedro Romano Martinez pela sua brilhante exposição e, principalmente, para mostrar quais são os dilemas que nós temos hoje no Brasil, em Portugal e no mundo com a Covid-19 e as soluções que temos tentado encontrar do ponto de vista legislativo, do ponto de vista judicial, para minimizar os seus efeitos. Nós temos que realmente fazer esses seminários e trocar muitas impressões, muitas experiências, para que as melhores experiências possam ser implementadas em nossos países. Muito obrigado pela sua grande contribuição à nossa ENAMAT. Fica o nosso abraço. Declaro encerrada e com a palavra Platão Neto. Ministra Dora Maria da Costa, diretora da ENAMAT, ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do nosso tribunal, ministro Ives Gandra Filho, nosso querido ministro, ex-diretor da ENAMAT, professor Pedro Romano Martinez, conferencista de encerramento desse nosso seminário. Queria saudar a todos e registrar aqui a nossa alegria, né, de contar com a presença do professor Pedro Romano Martinez no encerramento desse seminário, que fez uma palestra belíssima sobre o presente e o futuro do direito do trabalho. Muito obrigado, professor. Gostaria também de corroborar os agradecimentos aos nossos servidores da ENAMAT, né? Gostaria de também a cada um dos servidores que colaboraram na execução dos trabalhos, né? Agradecer a cada um, dar o meu abraço a todos e faço especialmente, né, nas pessoas da Denimar, nossa coordenadora administrativa, do Valmir, nosso coordenador de formação, e também não poderia deixar de destacar o trabalho do Rodolfo, do Benhur e da Gislane, especialmente nesse seminário. Eles estiveram o tempo todo presentes e nos auxiliaram demasiadamente. Gostaria ainda de agradecer aos participantes do evento, né, todos que assistiram as aulas, o painel, pelo YouTube, e dedicar também uma palavra aos magistrados trabalhistas brasileiros que acompanham esse seminário, lembrar do registro de presença e da realização da atividade avaliativa, que consiste numa avaliação de reação e expectativas, que deve ser enviada até o dia 4 de outubro, seguindo as nossas normas da ENAMAT para certificação de cursos e eventos. Por fim, gostaria de também informar que recebemos do professor Jorge Miranda, que ontem teve problemas técnicos para participar aqui desse seminário. Ele nos enviou o texto que seria exposto no seminário e nós vamos encaminhar aos participantes do evento o texto preparado pelo professor Jorge Miranda para expor nesse seminário. Então, todos vão receber esse texto carinhosamente feito pelo professor para este evento. Com isso, nós também encerramos, né? A ministra aqui já declarou oficialmente encerrado o nosso seminário e eu passo a palavra ao cerimonial para os últimos informes. Obrigado, ministra Cristina, ministro Ives. Com a palavra, Gislane. Lembramos da necessidade do registro da frequência para certificação. Informamos ainda, lembrando que serão conferidos os certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência do evento, conforme as normas da ENAMAT em vigor, bem como aos servidores e demais participantes que obtiveram frequência integral
o que será apurado mediante controle eletrônico de registro de presença por meio do formulário indicado na descrição do vídeo no YouTube. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa, de reação e expectativas, preenchendo o link que foi enviado por e-mail na manhã de hoje, 21 de setembro. A ENAMAT e o Cefast agradecem a participação de todos e desejam revê-los em um próximo evento. Boa tarde.